Vamos hoje falar sobre os nossos 7 corpos espirituais? Observando a figura ao lado, vemos nossos 7 corpos sutis, segundo a linha oriental. O quaternário inferior englobam os corpos 4, 5, 6 e 7, que são, respectivamente, o corpo mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico, o corpo físico. Estes corpos estão na matéria, estão ligados a esta atual existência. Na tríade superior, temos os corpos 1, 2 e 3, que correspondem ao Atma, ao búdico, ao mental superior. É a partir do corpo mental que construímos todas as coisas. O corpo mental inicia a construção do corpo físico, onde se dá o início de nossa individualidade e onde definimos todo o nosso programa reencarnatório. Tudo. Que tipo de personalidade, signo, eneagrama, enfim. O que viemos manifestar nesta existência. Vamos observar a figura. De cima para baixo. O corpo 1. O corpo 1 é a nossa alma, o nosso espírito, que é chamado de Atma. O 2 é o corpo búdico, onde estão a nossa alma consciencial, a nossa alma intuitiva, moral. O 3 é o nosso corpo mental superior. O 4, o nosso corpo mental inferior. O 5, o nosso corpo astral, que dá a nossa forma humana. O 6, o nosso duplo etérico. E o 7, o nosso corpo físico. Os corpos sutis são veículos para a manifestação da consciência, correspondentes a cada um deles. Um corpo sutil não é algo material, como entendemos a matéria, que podemos ver e tocar, mas sim um campo de energia material que coexiste com o nosso corpo físico em outra dimensão da realidade, de acordo com o princípio da correspondência de Hermes Trismegisto. Cada um dos 7 corpos age como uma camada protetora para o seguinte. Cada um é um veículo de consciência que percebe uma atividade e um domínio específico de vibração constante, quer estejamos conscientes dele ou não. No caminho da alquimia interior, devemos nos esforçar para detectar e agir conscientemente dentro de cada um desses níveis, de acordo com o princípio de vibração e princípio de ritmo. Embora todos os 7 corpos, como faculdades da consciência, se expressem numa realidade tridimensional, o corpo mental concreto e o corpo emocional são o que chamamos de alma, da nossa psique. O quarto corpo mental concreto é uma ponte entre os 3 superiores e os 3 inferiores. É um mensageiro e arquivista que realmente serve como um diagrama para os 3 corpos inferiores, a cada vez que encarnamos. Os 3 corpos superiores são mais espirituais por natureza e servem como receptores e transmissores interdimensionais e cósmicos. Para entendermos melhor, vamos fazer uma analogia com um táxi. O corpo físico é uma carcaça de carne constituída por compostos químicos originários do próprio planeta, sendo um instrumento de suporte passivo que recebe a ação dos elementos anímicos espirituais. Possui milhares de vidas organizadas e administradas pelo comando do espírito e é o único estudado e relativamente conhecido pela ciência oficial. Nele, somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos e não a causa. Então, o nosso corpo é como se fosse o táxi, o carro, que precisa, para se movimentar, ser comandado por uma inteligência superior. O duplo etérico. O duplo etérico, para entendermos melhor, vamos fazer uma analogia com o combustível do carro. O carro só vai sair do lugar se ele tiver um combustível que possibilita o movimento.
Também conhecido como vitalidade prânica, é uma estrutura tênue, invisível e de natureza eletromagnética, densa, que produz o talhe do corpo físico. Está ligado à doação ou exteriorização de energias e tem importante papel nas terapias energéticas, sendo muito confundido com o corpo astral. Pode ser afastado do corpo por pequena distância através de anestesia, transe mediúnico, sono, coma alcoólico ou hipnotismo, mas tende sempre à reintegração. Tem por função estabelecer a saúde automaticamente, ou seja, sem a interferência da consciência. Mediar a relação entre o corpo físico e a alma através de cordões ligados aos chakras. Transmitir para a tela do cérebro todas as vibrações das emoções e impulsos que recebe da alma e absorver a vitalidade ou prana do mundo oculto, emanada do Sol, misturando-a com várias energias vitalizantes do planeta e distribuindo-as ao soma, corpo físico, seu automatismo e instinto biológico não inteligente. Agora vamos falar do corpo astral. Seguindo o mesmo exemplo do táxi, o corpo astral é a alma, é o taxista, é quem comanda, né? Quem comanda o carro. É o MOB, é um modelo organizador biológico que estrutura o corpo físico, sendo o primeiro invólucro espiritual mais próximo da matéria, onde concentram-se as emoções, instintos e sensibilidade em geral. Possui luminosidade variável, podendo ser branca, azulada, entre outras. Observável por fotografias, vidência, moldagens, impressões digitais e aparições fantasmagóricas. Tem ainda a função da sensibilidade de dor ou prazer e registro de desejos, vícios, paixões e demais emoções, sob vontade que neles são impressos. O corpo astral pode desencaixar, desdobrar do físico por anestesia, como alcoólico, droga, choque emotivo ou um desdobramento apométrico, por exemplo. É com ele que nos trabalhos com a técnica da apometria, de projeções astrais conscientes ou por sono, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Tem a condição de desdobrar-se em 7 subníveis, considerando sua consciência e faculdades. Agora vamos falar do corpo mental inferior, o concreto. É o corpo da inteligência, mentalidade, associação de ideias e está mais relacionado com o ego. Sua aura ovalada envolve todo o corpo e pode ser registrada por fotografias ou percebida pela vidência. Ele engloba as percepções simples através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, etc. Seu raciocínio é seletivo e registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. Quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos e vícios. Está ligado aos 7 instintos básicos: orgulho, vaidade, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Corpo mental superior, o abstrato, que está ligado a tudo que está no nosso inconsciente. Refere-se à imaginação, ao subjetivo. Está mais relacionado com o eu superior e com a individualidade. É o segundo grande banco de dados de que dispõe o ser, o qual elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões que, por sua vez, são geradoras de novas ideias e assim por diante. Trata-se de um corpo causal, ou seja, é o detentor da vontade e gerencia os programas e as ações do ser. Quando ligado a questões superiores, ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Quando apegado a vivências inferiores, em conexão com atributos de poder, cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, pois costuma fragmentar-se em subníveis e liderando linhas de perturbação com os demais corpos, que se ausentam ignorando a realidade da personalidade encarnada. Nosso corpo búdico, também chamado de corpo cósmico, é atemporal, ou seja, não depende do tempo. O corpo da sabedoria divina, da intuição, dos lampejos divinos e dos sentimentos superiores, sem afeto. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação de consciência. Nesse corpo,
As experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Armazena os registros de todas as nossas experiências, planeja e supervisiona o programa reencarnatório. Nosso corpo Atma, conhecido como espírito, essência, centelha divina, eu cósmico, mônada ou semente pulsante de vida, é o princípio fundamental e coordenador inexplicável, indescritível, imanente, transcendente e eterno. É uma esfera multifacetada, como um sol irisado de luzes policrômicas, que é a partícula da vida. Mas por que o espírito precisa de corpos? Da mesma forma que a potência da energia que sai de uma hidrelétrica sofre um descenso energético para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões, sem danificar os corpos que irá utilizar. Se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Por isso, o espírito, para atuar em dimensões mais densas, se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. Vou usar um outro exemplo para ficar mais clara a explicação. Vocês se lembram do filme do Nosso Lar? Quando André Luiz morre num hospital, numa cirurgia, o primeiro corpo dele que morre é o corpo físico. Algum tempo depois, o cordão já cortado, que unia o perispírito ao corpo físico, é rompido e é feita então essa morte, por assim dizer, do perispírito. André Luiz, então, vai para o umbral. Por que ele vai para o umbral? Ele vai para o umbral por uma série de questões que não venho aqui explicar, mas pelo seu sentimento de culpa. Lembram-se? Ele está agora com o corpo astral, e o corpo astral é o corpo das emoções. E por uma série de questões conflituosas em sua vida, ele é levado pelas suas emoções, pela sua culpa, a ficar no umbral. Um tempo depois, ele é resgatado pelos trabalhadores do Nosso Lar. Nesse momento que ele é resgatado, que ele é tirado desse ambiente, desse umbral grosso, ocorre mais uma morte. O que morre ali? O corpo astral, digamos assim. André Luiz, então, de posse do seu corpo mental inferior, permanece no Nosso Lar, aprendendo, estudando, evoluindo. Quando for necessário, André Luiz então decide que irá reencarnar novamente. E para fazer isso, ele tem que deixar esse corpo mental inferior para trás para acessar o seu mental superior. Esse corpo mental superior é onde ele irá preparar sua próxima reencarnação. É nesse corpo mental superior, que é um corpo que às vezes nós conseguimos acessá-lo através de meditação, enfim, mas é nesse corpo que ele vai preparar a sua próxima reencarnação. É neste corpo que ele vai preparar como será os próximos 4 corpos que estarão ligados à próxima reencarnação dele. Ou como vai ser o corpo físico, como vai ser o duplo etérico, como vai ser o corpo astral e o mental inferior desta nova existência. É neste corpo mental superior que ele vai definir que profissão ele vai ter, quem serão seus pais, que tipo de personalidade ele vai precisar ter para manifestar as escolhas nesta nova existência. E quando nós não precisarmos mais reencarnarmos e tivermos a bênção e o direito de vivermos só nos nossos corpos espirituais,
Acessamos então o búdico e por fim o nosso Atma.